6h17, o Fórum TSF, agora com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre as dificuldades em torno do IRS e sobre a forma como o Estado trata os contribuintes. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Tendo em conta os problemas surgidos nos últimos dias, incluindo hoje, o prazo para validar as faturas na internet deve ou não ser prolongado pelo Governo. Este sistema que temos agora, com o e-fatura, facilitou a vida dos contribuintes, tal como nos foi prometido? Ou este Governo deve repensar estas regras que foram herdadas do anterior Executivo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TSF é o 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, em tsf.pt. Pode também responder à pergunta: de que forma avalia a forma como o Estado trata os contribuintes? 90% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que o Estado nos trata de uma forma negativa. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Esta manhã, muitos contribuintes foram surpreendidos por não poderem validar faturas no Portal das Finanças, o site é Fatura, quando o prazo oficial dizia que o poderiam fazer até dia 15, ou seja, hoje. O Ministério das Finanças, contactado pela TSF, já afirmou que é um erro do sistema que está a ser resolvido. Mas este é apenas mais um episódio de um processo que fica marcado por diversos incidentes. Nos últimos dias, multiplicaram-se os protestos porque o sítio do e-fatura não estava plenamente operacional e porque as repartições de finanças não conseguiram responder a todos os pedidos de ajuda. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Perante a falta de uma resposta adequada da máquina fiscal, o prazo para validarmos as faturas para o IRS na internet deve ou não ser prolongado? O Governo não prolongou. Está a fazer bem ou deveria prolongar este prazo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. E neste Fórum TSF, que se brincarmos com as palavras, pode ser visto quase como uma espécie de livro de reclamações para anotar as queixas dos nossos ouvintes, as queixas dos contribuintes. Queremos ouvir o seu testemunho. Este sistema que exige a validação das faturas na internet facilitou a sua vida ou complicou as coisas ainda mais? O Governo deve ou não repensar as regras, este novo sistema que herdou do Executivo anterior? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Para este Fórum TSF convidámos, obviamente, o Ministério das Finanças a participar, mas até o momento não tivemos qualquer resposta do Ministério das Finanças. Iniciamos esta reflexão com a ajuda do Dr. Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados. Dr. Domingos de Azevedo, bem-vindo ao Fórum TSF. Muito obrigado. Bem que nos tinha avisado que isto ia ser um inferno. Evidentemente. Aliás, coloca uma questão que eu acho que é muito pertinente. Não tem sido suficientemente valorizado a mais-valia e a poupança que tem representado para os serviços das finanças o uso da internet por parte dos sujeitos passivos. Mas, infelizmente, e nós temos uma experiência, quando digo nós, digo os contabilistas, temos uma experiência muito má nesse sentido, com o governo anterior, não têm disponibilizado a tempo condições que possibilitem aos contribuintes fazerem e cumprirem as suas missões, as suas responsabilidades, as suas obrigações fiscais. Ora bem, vamos lá ver, vamos ser realistas e agora, posta esta questão de fundo, eu penso que o Governo deve apostar muito forte neste processo do relacionamento da internet com os contribuintes, porque ele tem a ganhar, os contribuintes têm a ganhar e a sociedade tem a ganhar. Ninguém perde neste processo. Deixe-me complicar o seu raciocínio. Se calhar muitos dos nossos ouvintes estão a pensar neste momento, mas eu este ainda tive mais dificuldades nos anos anteriores. Exatamente, mas só um momento, por favor. Todos nós perdemos quando as coisas estão como estão agora, ou seja, não funcionam. Ora bem, quanto ao processo, eu, quando foi da reforma do IRS, disse alto e bom som, sendo criticado por muitos que, como bastonário, estava a fazer política partidária, na opinião deles, mas critiquei não por ser bastonário e por ter qualquer interesse partidário, é porque do meu conhecimento, da minha sensibilidade para esta temática,
o país não estava preparado, independentemente dos méritos deste processo, para o pôr a funcionar tão rapidamente. Caracterizei isso na altura com a expressão vai haver uma guerra civil. E ela não está uma guerra civil porque este governo atenuou ainda de uma forma que as pessoas, parece dar uma sensação que ainda não se aperceberam muito bem, mas atenuou ao possibilitar que os sujeitos passivos possam entregar a sua declaração de IRS nos mesmos termos em que o fizeram em 2015, relativamente aos rendimentos de 2014. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que perdeu interesse neste momento, depois deste anúncio do governo, perdeu interesse a validação de faturas. Se eu posso digitar no sistema ou escrever no papel, se eu posso digitar no sistema o valor das faturas que tenho em meu poder, então a validação perde realmente interesse. Ora bem, mas também é verdade que muitas das pessoas interiorizaram que era necessário fazer validação. E eu acho que este sistema que tem virtualidades e que devem ser aproveitadas pelo Governo e pelos próprios contribuintes. Mas é preciso que o Governo, primeira coisa, tenha todos a funcionar dentro do mesmo parâmetro. Isto é, que os seus próprios serviços não deixem de emitir faturas, que emitam faturas de recibo quando emitem apenas recibo. E por isso que comuniquem semanalmente as faturas que emitem ao e-fatura. Para quê? Para que as pessoas possam mensalmente validar essas mesmas faturas. Nós estamos a fazer um desenvolvimento com uma outra empresa no sentido de uma ferramenta informática validar automaticamente essas faturas. Mas, ora bem, se me pergunta se vale a pena o processo, eu acho que ele vale a pena. Se me pergunta se a sociedade estava preparada, inclusive o próprio governo, para lidar com este processo, não estava. E por isso, acho que é necessário, o sistema tem mérito, é necessário criar as condições para que ele funcione bem. Neste momento, acho que não tem interesse nenhum os contribuintes validarem as suas faturas. Por isso esqueçam isso. Se podem colocar nas vossas declarações o que está no documentos que têm em vosso poder, para que estarem a perder tempo em estarem a validar as faturas? Façam exatamente aquilo que fizeram em 2015. Porque nos termos do Decreto-Lei número 5 de 2016, de 8 de fevereiro, isso é possibilitado este ano. Por isso, não vale a pena estar a criar tensão onde ela não tem razão de existir. E depois há uma outra questão para o dia de hoje, muito importante. Mas deixe-me antes explicar esta questão, porque alguns nossos ouvintes estão aqui a ficar confusos. Então, mas eu este ano, eventualmente, não acompanharam com atenção as notícias que fomos dando. Este ano, depois quando for mesmo a entrega das declarações de IRS, podemos alterar o valor das despesas. Exatamente. Tal como fazíamos nos anos anteriores. Exatamente. Se imaginemos, por exemplo, temos lá no e-fatura, imaginemos que quando formos preencher a declaração vai-nos aparecer lá um valor. Imaginemos 20 euros. Se eu tenho em meu poder 200 euros, eu coloco lá 200 euros. Se tenho documentos em meu poder de 200 euros, eu coloco no quadro correspondente o valor que tenho nos meus documentos. Era assim que eu fazia o ano passado. É assim que eu poupo continuar a poder fazer este ano. Por isso, a validação das faturas, neste momento, perdeu qualquer interesse. Pelo menos neste momento. Agora, eu aconselho que o Governo prolongue o prazo. Isto prolongar o prazo quer dizer até, no máximo, até ao dia 15 de março, que é quando começa a entrega das faturas. Para quê? Não para que as pessoas lá coloquem as faturas, mas para que elas se familiarizem com o sistema e quando for no próximo ano elas já estarem mais familiarizadas. Este ano não há que ter pressão sobre isso porque pode ser exatamente da mesma maneira como fizeram o ano passado. Vamos explicar isso aos nossos ouvintes. Permitam-me abusar da sua paciência para termos aqui uma função de explicar melhor estas coisas que preocupam muitos dos nossos ouvintes. Mas só poderemos fazer isso, ou seja, esquecer o e-fatura e quando entregarmos a declaração de IRS ou em papel ou na internet já pré-preenchida, podemos alterar. Mas só podemos fazer isso se tivermos todas as faturas. Ora bem, não.
Também o Governo deixou uma base aberta nesse decreto. Diz que as faturas que constem do e-fatura são automaticamente aceitas. Isto é, daquelas faturas não precisa ter comprovativos na sua posse. Até porque o anterior governo nos tinha dito, esqueçam lá guardar as faturas, coisa que o Dr. Domingos de Azevedo sempre disse aqui no fórum, joguem à defesa e guardem as faturas porque nunca se sabe. Exatamente. Portanto, as que estão no e-fatura, não precisamos nos preocupar. Não precisam de se preocupar com nada, nem precisam de as terem poder dele. Mas aquelas que iremos imagino que, e tentando aqui pôr as coisas de uma forma simples para os nossos ouvintes, imagino que temos 100 euros já validados no e-fatura, mas temos mais 100 euros. Certo. Então, só precisamos de ter as faturas destes segundos 100 euros. Só dos 100 euros. Que eu vou chegar depois, vou aceitar, vou chegar então às despesas da saúde e vou alterar para 200 euros. E eu desses 100 euros, além que eu tinha no e-fatura, é que eu tenho que ter as faturas em meu poder. E essa é uma alteração que devemos fazer no impresso do IRS. No impresso do IRS ou na máscara eletrónica ao preencher a declaração. Sim, o impresso em papel ou em versão eletrónica? Exatamente. É muito simples. Você, quando está a preencher a declaração, aparece-lhe lá um quadro que diz despesas com a saúde. E, em princípio, irá aparecer automaticamente o que está registado no e-fatura. Você não aceita aquilo. Altere. Se no caso, por exemplo, que o Manela Cássio apresentou, se tem 100 euros no e-fatura, então você tem 200 em seu poder, então você pega em 100 nessa coluna e coloca lá 200. Mas tem que guardar 100 euros das faturas. Ou seja, o que está no e-fatura, o Estado já reconheceu e está dado como validado. Tudo o que eu tenho a mais, isso é que nós precisamos ter essas faturas guardadas. Exatamente, porque poderá haver faturas que você já deitou fora. E essas até porque o Estado nos disse que não precisávamos de faturas para nada. Exatamente, mas atenção ao pormenor, não dupliquem. Isto é, se vocês soma-se o total das faturas que temos em nosso poder e temos em nosso poder aquelas que estão validadas e as que não estão validadas, se nós temos 200 euros, então 100 já estão no sistema, então eu chego lá e coloco 200. E eu só vou verificar os 100, porque os outros 100 já lá estão. Este sistema, o Dr. Domingos de Azevedo já nos disse que aplaude esta aposta, na informatização do sistema. Eu aplaudo, não é só por causa disso, Manela Cássio, é por outra coisa muito mais relevante. Eu estou de acordo com o sistema, porque este sistema é que contém em si aquilo a que podemos chamar o tratamento de interesse sucessivo. Ou seja, quando você vai comprar uma coisa qualquer, se tem um benefício por comprar essa coisa, você tem que pedir uma fatura. Está a ver? Ora, a quem você comprou, porque lhe emitiu a fatura a si, ele vai ter que enviar esta fatura, pelo e-fatura, vai ter que considerar esta fatura na contabilidade, então este homem pagou o IVA correspondente, vai ser determinado este valor, influencia os resultados da empresa, isto é, temos aqui um sistema de autocontrole sucessivo, em que sou eu que tenho interesse em pedir uma fatura, porque vou ter benefício em pedir essa fatura, e ao pedir essa fatura, porque vou ter interesse nela, vou obrigar que outros cumpram com as suas obrigações. E o Estado está aqui, o Governo está aqui a lidar com o sistema que herdou do Executivo anterior. Também é verdade. Ou seja, este Governo tem e já demonstrou vontade de compreender as coisas e de as alterar. Mas podemos aplicar aqui aquele ditado popular, o que nasce tordo, tarde ou nunca sem direita? Ora bem, eu penso que começou mesmo torto e eu não estou a aproveitar-me agora do momento, falei muito cedo nisto, eu acho que se pode endireitar, não pode ser da maneira como foi, que o Governo tem que estar atento, e se durante o ano não desenvolver tendências de interesse para que as pessoas continuem a lidar com esta temática, se não tivermos, por exemplo, a autoridade tributária podia muito bem criar um sistema, um programazinho muito simples, com o que nós estamos a trabalhar, que a validação fosse feita automática
E por isso, não precisar do contribuinte andar com estes problemas como tem andado até hoje, com erros, diga-se, do próprio sistema, com erros de concepção do sistema, que depois acabam por cair no contribuinte. Ora, muito bem, o que eu queria dizer com isto é, acho que não se deve abandonar este sistema, mas acho que o Governo tem a obrigação, mesmo sendo do Governo anterior, o Governo atual tem a obrigação de o modificar, torná-lo mais acessível, torná-lo mais amigo dos contribuintes e, naturalmente, tirar disso daí também o benefício que ele propicia ao próprio Governo. E para já nos disse aqui, mas para ficar claro, para o Dr. Domingos Azevedo, o prazo de validação das faturas e o prazo da entrega da declaração de IRS deveriam ser adiados? Sim. Há aqui uma questão, Manela Castro, que eu peço uma compreensão por parte das pessoas. Qual é a compreensão? Nós temos um sistema informático que está dimensionado para um determinado volume de utilizadores. O que é que acontece? É que eles já redimensionaram muito esse sistema, e é verdade. Dizia-me outro dia o Sr. Secretário de Estado que só no aumento da capacidade que gastou qualquer coisa como 2 milhões de euros. Eu sei que há um esforço por parte dos governantes, um bocado apalpando, porque nunca se sabe qual é o número de utilizadores, mas não obstante todo este esforço, eu penso que era muito importante que as pessoas compreendessem que não vão, uma vez que não têm interesse, não estejam a sobrecarregar o sistema, pelo menos hoje, com a validação das faturas. Porquê? Porque hoje precisamos do sistema para enviar as declarações do IVA que é do enquadramento trimestral. Por isso aquelas empresas que enviam a declaração periódica de IVA de 3 em 3 meses. Ora bem, é importante porque as multas são muito pesadas aí e o efeito da validação das faturas, como eu já demonstrei, pode esperar. Por exemplo, até ao final desta semana, a funcionalidade de validação das faturas eu cortava do sistema. E no final da semana já o processo está mais liberto, então aí poderia novamente pôr a validação das faturas em funcionamento. E por isso, acho que o Governo não deve disponibilizar, hoje, pelo menos, não deve disponibilizar para permitir que os contribuintes possam enviar as declarações do IVA, porque essas é que é muito pesado não as enviar. E, em sua opinião, faz sentido adiar o prazo para a entrega das declarações do IRS? E acho que faz sentido adiar o prazo para a entrega das declarações do IRS. É o primeiro ano, andamos todos, como é que é dizer, baralhados no meio disto. Não é o meu caso, porque pronto, eu também acompanho isto desde o princípio, mas compreendo perfeitamente que um contribuinte ande baralhado, disser-lhe até agora uma coisa e ele trabalhou no meio dessa situação e agora vem-lhe dizer que nada disso é preciso. As pessoas ficam a duvidar, dizem, será verdade, não será verdade? Eu penso que seria bom procedermos a esse adiamento. O Estado não tem muito a perder com isso, claro, depois vai atrasar também a liquidação, eu sei disso, mas adiar uns 15 dias, a entrega da declaração do IRS, penso que não vem nenhum mal ao mundo por causa disso. Agradeço ao Dr. Domingos Azevedo por nos ajudar aqui a analisar esta questão e por deixar também algumas informações úteis para os nossos ouvintes que hoje estariam aqui com dificuldades em validar faturas no site e-fatura, sendo que desde esta manhã que o site não aceita essas validações, tal como já lhe dissemos ao longo da manhã informativa da TSF, o Ministério das Finanças diz que há um erro no sistema que está a ser corrigido. No Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Com tantos problemas no sítio eletrónico, o e-fatura, com a falta de resposta das repartições de finanças perante o número de pessoas que lá vão pedir ajuda para validar faturas, confrontados com este sistema, o Governo deve ou não prolongar o prazo para a validação de faturas, para depois abatermos no IRS, para essa validação na internet. O prazo termina hoje. Em sua opinião, com tantos problemas, o Governo deve ou não prolongar este prazo? E pensando numa outra questão, que é aquela data em que temos mesmo que entregar a declaração de IRS, o Governo deve ou não prolongar essa data? Porque se for mantida a data, então o prazo para a entrega das declarações do IRS deveria arrancar a 15 de março. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Queremos também ouvir o seu testemunho neste Fórum TSF, que esta quase pode ser visto como um livro de reclamações para que os nossos ouvintes nos deem conta dos problemas que têm encontrado. Este novo sistema, que exige a validação de faturas na internet, facilitou a sua vida ou, tal como nos tinham prometido, ou este ano as coisas ainda foram mais complicadas?
O Governo deve manter este sistema ou deve repensar estas regras que foram herdadas do Executivo anterior? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum TSF 808-202-173. 808-202-173. Como pano de fundo desta questão está a pergunta que colocamos na página da TSF na internet: como avalia a forma como o Estado trata os contribuintes? 91% dos ouvintes faz uma avaliação